Fala glória a Deus, aleluia, amém. O tema da palavra hoje é o tripé do vencedor, né? Uma palavra, tá muito quente aí? Como é que tá? Tá muito quente? Tá não? Glória a Deus, né? Hoje eu nem vim com meu paletó, crendo que o calor hoje está muito grande, né? Então uma das piores coisas que é ver um crente passar por necessidade. Uma das coisas mais difíceis é nós podermos olhar para um crente e perceber isso. Mas isso muitas das vezes acontece por falta de revelação, falta de entendimento. Então, porque quando nós nos convertemos, logo nós vemos o quê? Vem uma grande alegria, vem um grande gozo, né? Um grande prazer, uma grande festa, né? E acredita que essa alegria ela é constante. Ele cria esse ambiente. Mas então, quando vem a tribulação, ele vem logo um questionamento. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso, né? Como se isso não fizesse parte da sua nova vida, já que eu me converti e agora não tenho mais problemas. Então, eu não sei onde alguém falou isso para ele, né? Se ele falou isso foi o próprio diabo que sugeriu na mente, né? Para poder induzi-lo ao erro, né? E por causa disso, porque muitos têm esse entendimento, alguns até se desviam. Ficam magoados, né? Perdem o foco justamente por causa dessas dificuldades, dessas lutas que vão passando. Então eles acabam desistindo da caminhada com Cristo por conta disso. E eu quero falar que na verdade na vida cristã ela tem tribulação, ela faz parte passarmos por aflição. A aflição faz parte da nossa vida. Mas isso tem um propósito, né? Isso não ocorre sem um motivo na nossa vida. O Senhor permite nós passarmos por isso, né? O Senhor tem motivos para tudo isso acontecer. Mas isso não é uma questão se vamos ou não ter tribulação. Nós iremos ter tribulação, porque nós estamos no mundo do jaz do maligno. Aqui é o ambiente dele, o ambiente do mundo, e esse ambiente é controlado por ele. Nós vamos ter muita tribulação. Esse é o mundo para nós. Você só precisa saber que você vai enfrentar essa tribulação. Quando vem a tribulação, você de alguma forma, talvez você não sabe qual vai ser. Nós estamos em Cristo, né? E tudo se fez novo. Nós agora vivemos a vida de Cristo, e Cristo venceu todas as coisas. Amém? Toda a vitória dele se recebe, nós recebemos essa vitória. Ela se achega a nós. Então nós vamos viver uma vida com Cristo, nós podemos desfrutar das vitórias. Então nós estamos sendo sempre preparados o quê? Quando nós entendemos isso, no meio dessa tribulação, no meio dessas dificuldades, entendendo que nós vamos ter a vitória, nós estamos sendo preparados para viver a eternidade. O nosso alvo não deve ser aqui. A gente tem que sempre estar falando da eternidade, para que a gente possa não ficar tão obstinado pelas coisas daqui. E ao contrário, nossos olhos estarem sempre focados nas coisas do alto, nas coisas que o Senhor tem. Então é esse olhar para o alto, essa perspectiva de futuro, de eternidade, na verdade, né? Porque quando você pensa em futuro, você fica um pouco ansioso. Mas quando você pensa na eternidade, você se sujeita com o entendimento de passar por tudo isso e ser aprovado no meio de tudo isso. Nós queremos ser aprovados, amém? Fala assim, eu quero ser aprovado. Sabe, então nós precisamos entender isso. Nós precisamos ser aprovados. Então, e eu pergunto para você aqui, quantos aqui já passaram por tribulação? Quantos aqui já passaram? Levanta a sua mão mais alta, você que já passou por tribulação, né? Isso quer dizer o quê? Que você não se desviou, que você está aqui, né? Porque muitos, sabe o que acontece? Muitos não estão aqui, porque na tribulação, sabe o que aconteceu? Se desviaram. Muitos poderiam estar aqui ouvindo a mensagem, mas não estão. Então, sinal que você tem passado bem pelas tribulações, sinal que você tem vencido as tribulações, você tem perseverado. Mas quantas pessoas que você conhece, sabe, que não estão por aqui, que estão escandalizadas, que estão desacreditadas em Deus, não estão acreditando mais no Senhor, que estão desapontadas, algumas que estão até falando mal de Deus. Quantas pessoas? É muitas pessoas, né? Porque às vezes não souberam lidar com a tribulação. E a tribulação, você não está aqui, eu não posso te enganar, em hipótese nenhuma, você vai passar por tribulação. A
Tribulação vai fazer parte da nossa caminhada. Então, mas tem pessoas que perguntam, o que está acontecendo na sua vida? Por que tais coisas não rompem na vida delas? Por que elas estão passando por tais coisas? Por quais tribulações? Qual que é o pecado que elas estão vivendo? Que pecado que elas estão passando? Qual o pecado que está causando isso? Por que está passando por tribulação? Sabe? Por que eu estou com esse problema financeiro? Por que o meu casamento está sendo essa dificuldade? Esse problema tão sério no meu casamento? E aí ela começa a olhar para onde? Para o cônjuge. Ela começa a olhar para o líder. Ela começa a olhar para o governo. Ela começa a olhar para as pessoas. Ela começa a olhar para ela. Ela começa a procurar o quê? Começa a procurar motivos do problema dela. Ela começa a procurar o motivo. Diga para o seu irmão aqui, não procure o motivo. Fala para o seu irmão, fala para ele. Não procure o motivo, fala para ele. Diga para ele assim, resolva os seus problemas. Fala para ele. Nós precisamos avançar. Não é procurar justificativa, porque a justificativa, ela tende a no quê? Nos paralisar. Porque se você achar que é o outro, você se fica na zona de conforto. Se você achar que é você fica numa sensação de impotência e incapacidade. Então nós precisamos avançar. E eu estou aqui, na verdade, para dizer, aí você me pergunta, como que eu vou resolver isso? Nós não estamos aqui para revelar o como, mas estamos aqui para revelar o quem. Sabe? O quem é diferente. Nós precisamos ter essa percepção. Então nós estamos aqui, sabe, as coisas que aconteceram no Novo e no Velho Testamento, elas estão lá, Paulo fala que elas estão ali para nos ensinar. As histórias que estão ali, elas não estão ali colocadas ali por acaso. Elas estão ali para nos ensinar. Nós estamos modelados e ensinados por essas mensagens. Então, Jesus o quê? Jesus nos antecipou que nós no mundo teríamos aflições, mas ele fala o quê? Eu venci a todos. Tenha o quê? Bom ânimo. Quantos estão em Cristo aqui? Quantos são nova criatura? Amém? Então você é vencedor, porque você está em Cristo, porque você está nele. Então se você está nele, você vai vencer todas. A sua vitória não está na sua capacitação, na escola, na sua formação profissional. A sua vitória está em Cristo Jesus. Você tem que estar sempre olhando para Ele, procurando nele. Então, o nosso maior erro é porque nós estamos em busca de um como. Como resolver, como fazer. E hoje você está aqui para aprender que, na verdade, é um quem que nós vamos precisar. É quem. E Jesus é esse quem. Quando nós entendemos isso, a nossa vida muda. Nós precisamos ter a revelação dessa verdade. Não é só na mente, ela tem que cair no seu coração. Porque quando você está passando por qualquer situação, você corre para Ele. E sabe o que acontece? Ele responde. Ele te responde. Ele te ouve o seu clamor e Ele te responde. Então, irmãos, uma das coisas mais impressionantes na história, na palavra de Deus, é a respeito da saída do povo do Egito. Quando o povo estava ali, vivendo aquele tempo de 400 anos de escravidão, e o Senhor convoca Moisés para ser aquele que iria retirar o povo do Egito, E a conversa de Moisés com o Senhor era: Senhor, como que eu vou tirar? Nós não temos exército, nós não temos nenhum canivete, nós não temos nada, nós não fomos treinados militarmente para guerrear contra eles. E ele falou assim: você vai tirar, vocês vão sair daí com mão forte. Porque Faraó não ia facilitar a saída, Faraó iria dificultar, porque o diabo ele não facilita nada. Você chega para o diabo e conversa com ele assim: por favor, Satanás, sai, não faz isso não, vê se ele vai sair para você ver. Se você não furar os olhos dele logo, falando sai em nome de Jesus, ele não vai sair, sabe? É assim que é. Então o Senhor determinou que o povo iria sair com braço forte, com mão forte, E o Senhor determinou que isso acontecesse. E o povo então saiu. Depois daqueles grandes sinais, das pragas, eles saíram. Diante do Mar Vermelho, estava ali o mar, e eles passaram pelo mar. Quando eles passam pelo mar, o exército, atrás deles, o exército é engolido pelo mar. Talvez uma das coisas mais impressionantes da Bíblia. Tantas coisas a gente pode se impressionar. Essa cena me impressiona. Eu começo a imaginar essa cena, o mar fechando ali
sobre aqueles carros, sobre aquele exército poderoso, que naquele momento perdeu toda a sua força, e foi engolido, e foi totalmente destruído. E o povo então passou pelo Mar Vermelho. E esse Mar Vermelho aponta para o quê? Aponta para um novo nascimento. E quando eles passam por ali, o que acontece? Miriam, com o seu tamboril ali, com o seu pandeiro, começa a dançar, a festejar a sua nova vida, a liberdade. Eles eram escravos, agora eram livres. E festejaram, e não tem como não festejar. Ali eles estavam começando uma nova história, uma nova vida. Eles estavam, ali representa o batismo. E não tem como não se alegrar com essa história. Quando você olha para uma vida de total controle do diabo, escravizado, vivendo uma vida totalmente oprimida, e agora você é livre. E diante de você tem uma proposta de te levar para Canaã. Uau! Meu Deus, eles estavam ali extremamente felizes, e olhando para trás, vendo a destruição, vendo um pedaço de roda, vendo um pedaço de capacete, vendo um pedaço de espada, boiando no mar lá, chegando na beira da praia. Então eles estavam ali impressionados com aquilo tudo. Então realmente aquela cena realmente é muito impressionante. Então o Senhor quer usar essa situação, de que o Senhor usou para tirar o povo, o Senhor quer usar para edificar a sua vida nessa noite. Amém? Fala assim: eu quero ser edificado por essa palavra. Então, essa história vai acontecer a partir de Êxodo 14 até Números 15, mais ou menos, que essa história é narrada na Bíblia, e você pode ter acesso. Eu não vou ler, porque nós não temos o tempo para ler essas passagens, mas você pode pesquisar depois disso aí. Então ali fala de como isso aconteceu, sabe? Agora, né, eles estavam vivendo, entrando num outro nível. Então a Bíblia relata tudo isso, como eles estavam agora diante da oportunidade, a alegria deles estava diante daquilo que a proposta que foi dada para eles, de levá-los para Canaã. Canaã, qual que era a proposta? Uma cidade pronta, cidade que mana leite e mel, né? Uma terra que mana leite e mel. Era algo impressionante, que é algo que não dependeria mais do esforço deles, eles poderiam desfrutar. Mas também, só que na verdade, nessa história também, lá na frente, né, a gente antecipa um pouquinho para contextualizar aqui, para você entender. Fala também, além de ser uma cidade, de serem uma terra que mana leite e mel, que havia também gigantes e cidades fortes. Fala, meu Deus. Faz assim com a mão, meu Deus. Né? Então assim, o Senhor já sabia, que eles não sabiam que que estava diante deles. Mas o Senhor sabia. E o Senhor queria o quê? Prepará-los para isso. Então o Senhor usou o quê? Quando você está saindo do Egito para Canaã, tem um tempo no meio aí. Esse tempo é o deserto. E é nesse deserto que o Senhor usa para te capacitar, para treinar. O Senhor está usando esse deserto para isso. Então o Senhor usa isso, o Senhor preparou tudo isso, e o Senhor vai começar a ministrar na vida deles, porque aquele povo não tinha nenhuma preparação para lidar com isso. Era um povo totalmente, eles não conheciam Deus, eles não conheciam nada de Deus, eles só sabiam fazer tijolos, só sabiam obedecer ordens, mais nada, as ordens que eles estavam subordinados ao exército de Faraó, sabe? Então o Senhor começou a ministrar na vida deles, preparando eles para viver aquelas tribulações. Eles tinham tribulações, gigantes estavam à frente deles, para que eles pudessem conquistar. Então Deus prepara você e me prepara também, para que nós possamos enfrentar quando vier a aflição, sabe? E a tribulação. O Senhor está nos preparando para quando essa tribulação vier, você está preparado. Ele está te preparando. A tribulação vai vir. Qual tribulação? Não sei, mas Ele está nos preparando para o dia que ela vier, você tirar de letra, você poder vencer de boa, sabe? Mãos nas costas, os pés nas costas, você vai poder fluir disso. Então, por isso que nós temos que ficar, sabe? Por isso que nós não precisamos ficar preocupados com a tribulação. Você não deve ficar preocupado com que tribulação você vai ter amanhã, o que vai acontecer daqui a um mês. Não, o que nós precisamos fazer é aprender com Deus, o que Deus quer te ensinar. Para o dia da tribulação, você está preparado para vencer a tribulação. Então, quando vier, sabe, nós possamos então vencê-la. Então, esse tempo é o tempo de preparação. Esse tempo a Bíblia chama de deserto.
nós precisamos entender que o deserto faz parte do nosso treinamento. Nós vamos ser treinados num ambiente de, talvez, de lutas, de escassez, de adversidades, de clima hostil, né? No limite, né? Talvez seja um no limite, no deserto, algo assim, sabe? Mas o Senhor está conosco nesse tempo. Esse é um tempo usado por Deus para te capacitar, para te ensinar e te levar à vitória, sabe? Tem o Egito, sabe? Que é essa vida de escravidão, e tem lá Canaã, e nesse caminho temos que entender que nesse caminho o deserto faz parte até chegar lá. Você tem que entender isso, que faz parte, sabe? Canaã, eu estou te anunciando Canaã, mas quando você sabe que tem Canaã, quando você sabe que tem bênçãos, quando você sabe que tem vitórias, você suporta as dificuldades. É como um estudante que está ali fazendo ali 6, 5 anos de dificuldade, pegando ônibus, mas ele entende que depois que ele formar, ele já está contratado, ele já tem um emprego bom, ele consegue passar por aquele tempo de aprendizado, de estudo, qual será a recompensa dele? Uma formação profissional, um bom salário, um bom ambiente de trabalho. Ele vai com esse entendimento. Você precisa de ter esse entendimento. Vale a pena você passar pelo deserto, vale a pena você perseverar, vale a pena você, sabe, entender tudo isso, abrir o seu coração para isso que nós estamos falando aqui, e isso vai levar você para níveis poderosos. Então, nesse deserto eles foram preparados para quando viessem os gigantes e as cidades fortes, sabe, que são as tribulações, e que eles tivessem então vitória. Então, nesse terceiro dia de caminhada, já acontece logo um problema: acaba a água. Meu Deus, como é que você vive sem água no deserto? Lá não tem no semáforo menino vendendo água, não. Lá em Goiânia, todo semáforo tem alguém vendendo uma garrafinha d'água, R$2. Ontem mesmo compramos água, né, Caleb? Calorão lá, compramos 2 garrafas. Lá no deserto não tem. E eles foram o quê? Aonde? Eles foram correr atrás de Moisés. Moisés, cadê a água? Você nos tirou de lá. Cadê a água? Foram dar pressão no Moisés. E Moisés também não sabia, ele não tinha experiência, a expertise de como tirar um povo da mão de Faraó. Ele não tinha feito isso antes, foi a primeira vez, então ele não sabia. Ele foi o quê? Orar. Foi pedir instrução para o Senhor, como é que faz. E o Senhor então os conduz aonde? A nuvem, que o Senhor os conduzia por meio da nuvem. A nuvem de dia os cobria, para que eles não se queimassem com o calor escaldante, e durante a noite, que era um frio congelante, eles tinham, sabe, fogo, colunas de fogo que os aquecia. Então, eles foi conduzido por essas nuvens até onde? Porque eles seguiam a nuvem. E a nuvem levou eles aonde? A Mara, onde as águas eram as amargas. O que eles fizeram? O Senhor está brincando com a gente? Moisés, que conversa é essa? Nós estamos morrendo de sede, ele nos traz aqui com essa água amarga? Como assim? Isso é piada? E eles, nervosos ali, né? Cobrando dele aquela situação. Porque aquela água era tão amarga que era impossível de ser consumida. Novamente, Moisés vai orar. E ele faz, o Senhor falou o que para ele? Joga sobre a água a árvore. Será que árvore é? Será que era um galinho de cravinho? Será que era arruda? Que era arruda é amarga, é mais amargo, né? Não pode ser arruda. Que será que ele jogou ali naquela água? E eles então foram jogar naquela água então deixou de ser. Sabe, a gente precisa entender que na nossa vida cristã não dá mais para nós termos os mesmos princípios de antes. Aquilo que você resolvia lá na vida sem Cristo, andando nos caminhos sem o Senhor, agora você não usa mais a mesma regra, os princípios, os mesmos valores de antes. Se você tentar resolver as coisas da sua vida, do seu trabalho, como você resolvia antes, vai ficar amarga a sua vida. Se você tentar resolver o problema do seu casamento, como você resolvia antes, vai ficar amargo o seu casamento. Não funciona mais. Agora você é conduzido pelo Espírito Santo. As coisas são diferentes. Então, Deus disse que para ele jogar a árvore no poço, e as águas então se tornaram doces. Meu Deus, as águas se tornaram doces. Mas que árvore é essa?
Você quer carregar essa árvore na carteira aí, né? No carro lá, né? Você quer carregar. Que árvore é essa aí? Essa árvore, sabe? Será que galho é esse? O que ela produz? Então, sabe, o Senhor estava fazendo o quê? Nesse terceiro dia de deserto que eles estavam vivendo, o Senhor estava ensinando eles pelo problema. Fala assim, por meio dos problemas, eu sou ensinado. Eles estavam sendo ensinados. Lembra que eles não conheciam nada do Senhor. Eles não conheciam nada, apesar do Senhor ter feito aqueles grandes sinais, eles só conheciam isso do Senhor. Então o Senhor estava querendo ensinar eles. Deus estava ensinando eles algo a mais. Deus estava ensinando o que para eles? Sabe, que a palavra de Deus fala que Jesus, ele é o quê? A árvore da vida. A árvore da vida. Estava ensinando isso para eles. Se a água está amarga, meu filho, na sua vida, ponha Jesus, que ela fica doce. Ela vai ficar doce. Então Jesus é essa árvore da vida. Inclua o Senhor Jesus nos seus problemas. Quando o seu casamento estiver amargo, sabe, veja que o Senhor diz sobre sua vida financeira, quando você estiver passando por problema financeiro. Se no seu trabalho, como é que está? Na sua empresa, as coisas estão complicadas. Sabe, veja o que o Senhor Jesus tem para você. Inclua Ele, ponha Ele na equação. Você vai perceber que vai deixar de estar amargo, vai passar a estar doce, vai passar a estar agradável, você vai conseguir desfrutar do casamento, desfrutar do trabalho, da empresa, porque o Senhor Jesus transforma. Lembra quando Jesus foi encontrar com aquela mulher samaritana no poço? Ele foi lá pedir água para ela, e ao mesmo tempo ele já fala para ela logo se de cara, se você soubesse quem é que te pede, você que me pediria, porque a água que eu vou te dar, essa é doce. Mata a sede, nunca mais você vai ter sede. Sabe, aquela mulher ficou impressionada, e ela foi chamar os outros. O Senhor tem a água doce para a nossa vida. Nós precisamos entender que a água é necessidade. Quando Jesus faz parte, Ele supre as nossas necessidades. Ele é fonte na nossa vida. Jesus é essa fonte. E só que Ele é uma fonte que não seca. Ele é fonte que sacia o sedento. Você na verdade, você tem uma sede que ela só pode ser suprida, só pode ser saciada por Jesus. Talvez você está tentando se saciar com outras coisas. Você não vai se saciar. Você já tomou água salobra? Ninguém nem sabe o que é isso, né? Água salgada, você bebe e não mata a sede. Aí quando você bebe a água de Jesus, isso aqui não é Jesus não, claro, tá, gente? Mas essa aqui mata a sede. É uma água doce, é uma água boa, é uma água... Então Jesus, Ele mata a sua sede. Sabe, Ele mata a sua sede. Ele é aquela fonte que sempre vai estar agora com você. Você agora tem uma fonte dentro de você, que jorra dentro de você. Sabe, é poderoso. Então, está amargo, agora vai se tornar doce. A Bíblia diz que Jesus, quando entra na história, a tribulação é transformada em bênção, irmão. Eu estava recentemente, eu vendo, né? Eu também sou vendedor, e eu fui vender uma madeira, essa madeira veio com um problema. E aí eu falei, Jesus, e agora? Como é que eu vou fazer? A madeira está com um problema. Quando eu chamei Jesus, sabe o que o Senhor fez? Eu ia ter um prejuízo. De um prejuízo eu passei a ter um grande lucro. Porque Jesus fez isso. Jesus, quando entra na equação, a tribulação, aquilo que é tribulação se transforma em bênção, irmãos. Jesus, ele tem esse poder de mudar qualquer situação. Então, aquilo que era amargo, vai deixar de ser amargo quando tiver Jesus. Como é que está a sua vida? Pergunta para o seu irmão como é que está a sua vida. Pergunta para ele. Tem muita coisa amarga aí, irmão? Pergunta para ele. Então essa foi a primeira experiência do povo. Foi a primeira experiência. Um mês depois, põe a mão na cabeça assim, ó. Outra experiência. Acabou a comida. Meu Deus. Um mês. Misericórdia, isso mesmo, irmão. Misericórdia, acabou a comida que eles trouxeram do Egito, agora não tinha mais comida. Detalhe, lá não tinha Carrefour, não tinha Atacadão, não tinha internet para fazer um pedido, o povo não tinha iFood, não tinha nada, não tinha comida, não tinha aquela vendinha, não tinha nada. Então foram atrás de quem, que vocês acham? Moisés.
Moisés, foram atrás de Moisés, meu Deus, você nos trouxe para cá, Moisés, para morrer aqui de fome. O povo não analisava Moisés não, filho. O povo era mal educado, mal criado, afrontava Moisés ali, e Moisés de novo foi orar a Deus, sabe, e mais uma vez o Senhor disse para ele: Moisés, fala para o povo que amanhã à noite eu vou mandar o maná, só que todo mundo só pode pegar. Aí ele começou a colocar as regras, como é que seria, tinha que pegar antes do sol nascer, e tinha que pegar a cota do dia, todo dia deveria ir lá buscar, só apenas o dia, só o sétimo dia que não, só o sábado que não, e aquilo que eles vão pegar lá, vai ser suficiente para alimentar tanto as crianças como os animais, todo mundo serão alimentados, até os animais terá o alimento ali. Então depois desse episódio, quando eles estavam próximo de Canaã, já passado isso, eles estavam já vivendo disso aí, eles estavam próximos de Canaã, porque eles estavam relativamente próximos, eles não estavam muito, apesar que eles ficaram por 40 anos no deserto, o tempo lá é outra história que a gente prega em outro dia, esses 40 anos, né? Na verdade eles estavam relativamente próximos, eles estavam caminhando, a nuvem que conduzia eles para isso, né? Então quando eles estavam próximos já de Canaã, o Moisés fala para eles, né, que o Senhor mandou o maná, ele estava ensinando que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da... O Senhor estava querendo ensiná-los, e Moisés fala isso para eles. Então isso era para quê? Para fortalecer o povo. O povo estava sendo fortalecido pelo aquilo que vinha do céu, aquilo que vinha do Senhor. Então o Senhor estava ensinando isso, sabe? Então se a palavra de Deus é maná, se Jesus é água, você está se alimentando dessa comida, amém? E a pergunta é, com que frequência você se alimenta dessa comida? Todo domingo? Não vou pedir para você levantar a mão, não. E perguntar assim, quem vem todo domingo? Não vou pedir não, perguntar não. Mas sim, sabe? Mas tem gente que às vezes que fala, não, quantas vezes você se assenta para comer? Só no domingo? Aí domingo que vem você come de novo? Mas como é que suporta? Como é que uma pessoa, se essa é a comida, como é que ele suporta, que ele dá conta de se alimentar? Será que é suficiente? Como é que você vai se fortalecer para trabalhar? Como é que você se daria conta se você comesse só uma vez por dia, por semana? Por dia não. Por dia você vai comer agora no jejum, nós vamos fazer o jejum. O jejum começa daqui 2 semanas o jejum começa. Fala glória a Deus. Então assim, como é que você vai suportar se você comer uma vez por semana? Sabia que se você ficar sem beber água, você consegue ficar até no máximo 3 dias. Sem comer, você fica algumas semanas, né? Mas como é que você vai suportar? Aí você fala assim, não, mas o meu trabalho, eu dou conta de comer pouco, porque o meu trabalho não é braçal, é só mental no escritório, mas eu quero te dizer, os seus neurônios precisam de se alimentar, senão você não vai conseguir pensar, ser criativo e fluir nos seus pensamentos, você precisa de se alimentar. Então como é que você pode, pegar, não é pouco demais, tem gente que na verdade, que não vem nenhuma vez por semana, só no domingo, tem gente que vem só no culto de ceia, meu Deus, como é que ele está agora, hein? O culto de ceia não é hoje, então ele nem veio, então como é que ele está agora? Então, e é interessante você entender que eles só poderiam pegar uma porção por dia. Eu quero que você entenda que você não consegue pegar o alimento aqui para a semana toda, não. Você só pode pegar a porção do dia. O que você recebe aqui, ele é suficiente para nutrir você no seu dia. Ele vai te fortalecer, um alimento mais sólido, mas você precisa de meditar nessa palavra, você precisa de compartilhar a palavra, você precisa de ler a palavra, você precisa de orar a palavra, você precisa de declarar a palavra, você precisa de louvar o Senhor, você precisa de orar, apresentando os seus pedidos ao Senhor, você precisa de fazer isso todos os dias. E eles tinham que fazer isso, e quando que eles tinham que fazer isso? Antes do sol nascer. De manhã, antes de começar no batente. Todo dia tinha que, ele tinha que voltar lá, ele tinha que, antes de começar o dia dele, ele tinha que fazer. Então, acordou? Come. Acordou? Come. Acordou, vai para a palavra. Acordou, declara a palavra. Acordou, ora a palavra. Nós precisamos entender isso.
Então, o que isso tem a ver comigo e com você? Sabe que o reino, existem cidades fortificadas e gigantes. No reino existem cidades fortificadas e gigantes que estão para serem conquistadas por você. Existem elas. E você precisa de comer e beber para dar conta. Senão você não vai conseguir se apropriar disso. Sabe, o reino aponta para o que está dentro de nós. O reino não é o que está fora. O reino é o que está dentro de nós. A comida e a bebida nos define, nos modela. Então o reino não está fora, ele está dentro. A fé e a esperança estão sendo geradas. Quando você come, como você come a palavra, essa palavra dentro de você vai produzindo fé. Vai te produzindo esperança. Você passa a acreditar. Você passa a sonhar. E aí você vai ver as coisas acontecendo aonde? Do lado de fora. Mas para acontecer de fora tem que acontecer dentro de você. O reino de Deus é dentro de nós. Então, quando eu tenho convicções aqui dentro, aí elas irão acontecer aqui fora. Quando você começa a se encher de fé. É igual nossa conferência profética. Francisco estava orando aqui, tomando na frente aqui. Nossa conferência profética, nós cremos que vai ser poderosa. Vai vir o ministro de louvor, o Léo Fonseca, de São Paulo, vem para cá para estar conosco. O pastor Rigonato, o pastor Jânio, sabe, são pessoas cheias, que estão cheias do reino de Deus. E elas vão transbordar sobre nós aqui. E nós vamos ser tremendamente marcados. Então nós estamos o quê? Enchendo a nossa vida, enchendo o nosso coração, para poder visualizar com os olhos da fé. Se você não tiver capacidade de comer, você não consegue enxergar. Tem gente que quando fica sem comer, o que ele fica? Tendo visões, né? Ele fica, não estou enxergando, miragem, vê nada. Agora quando você está bem alimentado, você vê, tem visão. Quando você está bem alimentado, você vai ver. Quando você come as coisas de Deus, você começa a ver, sabe, além. Você consegue ver a verdade, você consegue ver as coisas acontecendo. Então, por que muitos relacionamentos, sabe, não vão para frente, amados? Porque o problema está aqui dentro. A mágoa está aqui dentro. Não foi colocado o quê? A árvore do perdão. O perdão não foi liberado, a árvore não foi colocada dentro. Então muitas pessoas estão amargas. E isso é um problema que precisa ser resolvido aqui no coração. Se você se fortalecer aqui, aí ele vai se manifestar do lado de fora. Aí ele vai se manifestar. Então, para que o povo pudesse vencer os gigantes e as cidades fortes, eles deveriam aprender a beber e a comer o maná. Para você aprender a vencer a tribulação, as aflições, o reino precisa crescer dentro de você. O reino precisa de crescer. O reino precisa de avançar. 3 meses depois, chegaram aonde? Monte Sinai. Deus levou para lá para quê? Para ensinar. Eles precisavam de aprender. O povo só conhecia o quê? O poder de Deus. Deus fez os sinais. Deus fez maná. Deus fez brotar água da rocha. Deus fez, né, as pragas no Egito. Eles só conheciam o quê? O poder de Deus. Deus abriu o mar vermelho. Deus fez tantas coisas, mas ele não conhecia o caráter de Deus. Eles não conheciam. Lembra do cego de nascença? Que os fariseus perguntaram para ele, os religiosos perguntaram: quem te curou? Quem me curou, não sei. Eu era cego e agora eu vejo. Ele não conhecia o Senhor. Ele só sabia do poder. Ele não sabia quem era Jesus. Ele só sabia do poder. Sabe, amados, e nós precisamos entender que o Senhor, ele queria se revelar para eles, porque o Senhor estava querendo levar eles para um outro nível. Lembra que eles estão de passagem, eles estão no deserto de passagem. O Senhor está usando o deserto para ensinar eles, e para o Senhor está ensinando eles por meio da circunstância. Quem está entendendo, diga amém. E aí o que acontece? Monte Sinai, trovões, nuvem, tudo fica escuro, tal, aquela coisa assustadora, medo, tal. E o Senhor estabelece as regras, os mandamentos. Eu fico pensando, quando alguém vai na sua casa, chega lá na sua casa, ele vai na geladeira? Entra no quarto? Se ele fizer isso, como é que você reage? Aquele cara é folgado. Vou chamar esse cara para vir aqui mais não.
cara vai entrando no quarto, vai entrando, pega a geladeira, vai lá e pega minha bebida lá, pega minha comida, vai entrando, mexendo nas coisas. Que cara folgado. Não é assim? Sim ou não? O que acontece? Deus estava querendo ser revelado. A gente conhece as pessoas pelas regras que elas estabelecem. Se a pessoa não me conhece, como é que ela faz isso? Ela não me conhece. Aí ele conhece as minhas regras e ele começa a respeitar as regras. Deus, na verdade, não era bater na cabeça deles com os mandamentos, quebrar o crânio deles com os mandamentos. Deus queria torná-los conhecidos, aquilo que o Senhor agradava, aquilo que o Senhor desagradava, aquilo que o Senhor queria. E o Senhor, então, traz os mandamentos para eles serem revelados. E aí o que acontece? Os mandamentos são revelados. Os mandamentos chegam para eles. E o que acontece? Vocês entenderam os mandamentos? Entendi. Estão de acordo? Estão de acordo? Então vamos fazer uma aliança? Vamos fazer uma aliança. Fizeram uma aliança. Feita a aliança, segunda coisa que acontece. Então a primeira coisa é a palavra, né, que entra dentro, que é a água e a árvore que entra, né, que é a comida, o maná que entra, que está sendo modelado. E a outra coisa agora, segundo ponto, é um tripé que nós estamos falando. A primeira parte é essa. Nesse tripé é a segunda parte, e agora nós vamos fazer uma aliança. Já que agora nós vamos andar junto, vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer o tabernáculo. Vocês vão construir a minha casa. Vocês habitam em tendas e eu também habito em tendas. Então nós vamos fazer o tabernáculo para mim. E criou o tabernáculo. Qual que era a proposta do tabernáculo? Já que nós temos uma aliança de andarmos juntos, agora eu quero ter relacionamento. Quero me relacionar com vocês. O Senhor estava ensinando eles. Vocês agora vão se relacionar comigo. Vocês vão buscar comigo. Vocês vão avançar nisso. O Senhor estava querendo que isso acontecesse. Um relacionamento esse tabernáculo aponta para um relacionamento vivo, algo real. Quando que você não está sozinho. O Senhor está com você. Então esse tabernáculo, ele era para trazer realidade e comunhão, para que você possa não sentir só. Você possa sentir a presença. Ela já é algo externo. Amém? A primeira parte é algo interno, tem a ver com a comida, tem a ver com o Senhor, que é a palavra. Ele é a palavra que te alimenta, mas tem a ver com algo externo, com aquilo que vem a ser revelado, aquilo que tem que ser mostrado. Então a maioria do tabernáculo dos crentes, sabe, das pessoas, é conversar. Tem pessoas que vão conversar horas e horas com o Senhor. Tem gente que vai tabernacular com o Senhor, horas e horas. Aí ele chega lá e fica horas e horas com o Senhor. De repente ele vai embora, vira as costas e vai embora. Que relacionamento é esse? Só um fala. Cadê? É um monólogo? Só um fala. Imagina num casamento. Um fala. Na hora que o outro vai falar, o outro vira as costas. Peraí, na hora que eu vou embora, na hora que eu vou falar, você vai embora? Peraí, vem cá, vamos conversar. Não funciona. Um relacionamento, todos têm que falar. Sabe? É importante. Então o tabernáculo veio para o meio do povo. O tabernáculo veio para estar dentro do meio do povo. Eles ficavam no centro, porque ele deveria ser o centro. A coisa mais importante agora era esse relacionamento. Deveria estar no centro. Lembrava que o povo iria conquistar. Essa presença do tabernáculo lembrava que o povo iria conquistar as cidades fortes e iria vencer os gigantes. Amém? Era essa a motivação do tabernáculo no meio ali, de lembrar isso, que eles estavam sendo fortalecidos. A presença deles era o fortalecimento. Eles eram fortalecidos aonde? No Senhor. Sabe, eles não sabiam para onde eles estavam indo. Eles até sabiam que era para Canaã, mas não sabiam o que eles iam enfrentar ainda. Mas o Senhor sabia, e o Senhor criou condições para dar vitória para eles. O Senhor sabia que eles iam enfrentar gigantes e cidades fortes. Eles precisariam do Senhor ali com eles. O Senhor tinha já esse entendimento. A terceira coisa, que na verdade foi já revelada logo no início, que é a nuvem da presença. Né? A nuvem da presença é o Espírito Santo. Essa é a terceira coisa desse pilar, sabe? Então eles tinham uma nuvem que aponta para esse Espírito Santo, que o Espírito faz o quê? Dá direção. Ele dá a direção. De dia ele protegia do sol, à noite ele protegia do frio das madrugadas. A nuvem se movia e eles acompanhavam esse movimento da nuvem. Às vezes essa nuvem parava semanas, meses, e eles paravam.
Às vezes essa nuvem andava, movimentava à noite, e eles se movimentavam. Eles eram totalmente dependentes dessa nuvem, do Espírito Santo. Sabe, amados, nós precisamos entender, entenda que o reino está aqui. Fala assim, o reino está aqui. Nós precisamos então aprender a comer o Senhor. Sabe, devemos aprender a conversar com o Senhor, que é com o tabernáculo, se relacionar com Ele, expressar o Senhor. E por último, andar debaixo da nuvem. E por último, andar na dependência do Senhor. Então, com esse tripé, você vai vencer os seus inimigos. Você vai vencer a sua tribulação. Essas três coisas, sabe? Não haverá gigantes que serão páreo para nós. Com essas três coisas, não haverá nenhum gigante que poderá nos impedir de avançar. Nós vamos avançar, sabe? Em qualquer que seja a batalha, quais que sejam as cidades, nós iremos estar sendo preparados para conquistar. Fala glória a Deus. Mas continuando com a história, eles estavam avançando. Vocês estão gostando da história? Glória a Deus. E eles estavam lá chegando aonde? Chegou pertinho de Canaã. Canaã estava muito próximo. Agora eles escalaram 12 espias, um de cada tribo. Foram espiar, voltaram. Depois de alguns dias, voltaram ali. E aí vieram com o relato. 10 falaram que realmente a terra era boa. Mana, leite, mel, tal. Eu nunca fui em Israel, não, mas eu quero ir lá. Quando você vai lá, tem um souvenir, que é aqueles bibelozinhos de geladeira, que é Josué e Caleb segurando um cacho de uva do tamanho deles. Pensa, que terra frutífera, né? Que terra como é que fala, adubada, né? Fértil, né? Não, fértil não, como é que é? Terra boa, né? Que terra boa, né? Pensa, eles chegaram com esse relato lá, chegaram com um cacho de uva, chegaram com as coisas lá, tal. Porém, 10 difamaram a terra. A terra lá consome a gente, lá é cheio de gigantes, nós estamos sendo devorados, lá as cidades são muito fortes. Começaram a difamar a cidade, começaram a difamar, sabe, as coisas, começaram a destruir, sabe, amados. Infamaram a terra, sabe, declararam, falaram mal de Deus. Não passaram pelo treinamento, foram reprovados. Fizeram o treinamento, mas o treinamento não estava dentro deles. Eles não receberam treinamento. Porém, 2, que é Josué e Caleb, esses sim. Opa! Se o Senhor está conosco, lembra que o Senhor estava com eles? Se o Senhor está conosco, nós vamos devorar isso como devora um pedaço de pão. Nós vamos sair depois dessa batalha muito mais fortalecidos. Como é que você sai depois que você come um pão? Energia renovada. Nós vamos sair daqui renovados depois dessa batalha. Nós vamos ser muito mais fortalecidos. Era assim. Sabe, amados, quando você percebe, quando você está entendendo o tripé, quando você tem o tripé, você vai encarar as tribulações. Nós vamos passar por tribulações. Acabei, não falei ou não falei no início? Você vai passar por muitas tribulações, mas cada tribulação que você passar vai te servir para te levar para outro nível mais alto. Se você tiver com um problema no seu casamento, sabe, com você nesse tripé, sabe como é que vai ser? Seu casamento vai se tornar melhor depois dessa batalha que você está passando, dessa tribulação que você está enfrentando, ele vai se tornar melhor. Sabe o que vai acontecer se você perder o emprego? Depois dessa situação, você que tem o tripé, você que está fortalecido no reino que está dentro de você, está sendo fortalecido, você vai sair dali com o entendimento que você vai ser promovido. O Senhor está te preparando um emprego melhor do que o outro que você tinha. É assim que você vai reagir, sabe? É assim que você vai reagir. Você não vai ser aquele, sabe, daqueles 10 espias, sabe o que aqueles 10 espias falavam? Eu fiz a corte, olha com quem que eu casei, esse negócio aí, ó, até corte eu fiz, eu dou o dízimo, cadê minha prosperidade? Eles são esses 10 espias, os 10 espias fazem desse jeito, sabe, eles não têm a reação como a reação de Josué e Caleb. Só para você entender, Josué e Caleb nunca perderam uma batalha, nunca perderam uma batalha. Não dependia dos gigantes, dependia do reino que estava dentro dele. Passaram-se 40 anos, por que você acha que o povo voltou? O que aconteceu depois que o povo reclamou, murmurou? O que aconteceu? O que Deus fez, falou para eles? Ninguém
vai entrar em Canaã não, volta para o deserto. Eles estavam sendo punidos? Por um lado sim, mas não é, a punição não é o centro dessa mensagem. O centro dessa mensagem é assim, volta para aprender. Só pode enfrentar gigantes e cidades fortes quem aprendeu. Só pode ir, porque senão vocês vão apanhar lá feio. Então volta para lá. O Senhor está nos preparando para grandes conquistas e você precisa de entender isso. Você precisa de entender isso, onde o Senhor quer nos levar. O Senhor queria que você ficasse de pé. E nós vamos declarar isso essa noite. Sabe, o Senhor está nos dando, Ele está nos preparando diante de onde você está. O que você está fazendo, o que você está passando, qual luta que você está vivendo, qual dificuldade você está enfrentando. Sabe, você precisa desse pilar, desse tripé. Você precisa desse tripé. Os seus gigantes e as cidades fortes, você talvez não sabem quem são, mas quando eles vierem, não difame a terra. Quando eles vierem, não comece a murmurar. Quando os gigantes vierem, não comece a reclamar. Quando as suas batalhas começarem a acontecer, não comece, sabe, a difamar. Sabe, encare como sendo um pão que vai te levar para o próximo nível. Feche os seus olhos, sabe? Feche os seus olhos, vai começando a orar, começa a declarar, põe a mão no seu coração. Começa a declarar que você vai encarar, sabe? Que o Senhor está te dando revelação para que você possa entender que as tribulações virão na sua vida, mas você vai vencer todas. Como Josué, que não perdeu nenhuma batalha. Você também não vai perder nenhuma batalha. Não vai perder. O seu casamento vai ser melhor. O seu trabalho será muito melhor. A sua célula vai crescer, vai multiplicar. O problema que você está enfrentando na sua célula não vai te parar. Oh, ricantaralabás. A nossa igreja vai ser melhor. A nossa igreja vai prosperar, vai crescer. Tire o proveito da crise. Os dois, Josué e Caleb, tiraram o proveito da crise. O Senhor vai nos dar. Ele tirou proveito. Canaliza para o Senhor. Deixa o Senhor abrir os seus olhos hoje. Canalize para o Senhor a oportunidade. Um problema talvez você está passando na sua empresa, pode ser uma oportunidade para você mudar o nível da sua empresa. Uma luta que você está passando hoje pode ser uma oportunidade que o Senhor está te dando agora, para você avançar, para você sair melhor. Nós vamos vencer esses inimigos. Mas esse treinamento só serviu para Josué e Caleb. Que nós tenhamos esse entendimento. Não adianta você reclamar, filho. Se você reclamar, você vai voltar para o treinamento. Você não vai mudar o nível, você não vai avançar, você não vai desfrutar. Oh, oriandaralabás. Oh, deixa o Espírito de Deus falar com você nessa noite. Não tenha pressa, é você e o Senhor. Deixa o Espírito de Deus falar com você. Deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. O Senhor é com você. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová.
suas mãos. Levante as suas mãos e comece a declarar isso para Ele. Que você não teme o mal que se aproxima de você, mas que você confia que Ele é com você. Ele é a árvore que transforma tudo que é amargo em doce. Talvez a sua vida, coisas estavam difíceis, lutas que você estava passando, mas Jesus agora entra. Ele entra, você coloca Jesus e aquilo está sendo transformado hoje na sua vida. Está se transformando em algo que é doce, porque onde Jesus passa, Ele muda. Quando Jesus Ele entra, Ele transforma tudo em bênção, porque o Senhor Jesus está aqui, entrando, você está incluindo Ele, você está colocando Ele. Vai colocando, vai chamando Jesus, vai incluindo o Senhor Jesus nas suas coisas. Vai falando: Senhor Jesus, sem o Senhor eu nada posso fazer. Fala para Ele. Ele estava ensinando aquele povo, e hoje o Senhor está nos ensinando com as experiências dos hebreus que estavam saindo do Egito. O Senhor está nos ensinando hoje. Nós não estamos no Egito, mas talvez nós estamos presos numa vida cheia de limitações. Os gigantes talvez são os medos que te aprisionam, que você não tem coragem, porque você não tem alimentado. Talvez você tenha comido só uma vez por semana, não é suficiente. Se você não estabelecer um hábito alimentar de comer todos os dias, de começar o seu dia, talvez você vai ser aquele que vai difamar a terra, filho. Talvez você vai ser aquele que não vai entrar na terra. O Senhor está nos ensinando. Não é do seu jeito que as coisas vão acontecer, é do jeito dele. Ele está querendo te ensinar, porque Ele quer que você entre. Ele não quer te barrar, te impedir. Ele quer que, na verdade, você esteja apto, porque você sendo cheio, você vai ter ousadia. Você vai ser como Josué e Caleb, que vai falar: eia, subamos, possuamos. Se o Senhor é conosco, nós vamos vencer esse inimigo, como se devora um pedaço de pão. Essa batalha vai ser comida para nós. Nós vamos sair muito mais fortalecidos. Deixa o Espírito de Deus falar com você, filho. Talvez você está esperando as coisas se resolverem na sua vida. Deus está te mostrando aqui o como. O como não existe, é quem? É Ele. Você está esperando um como. Ele está te dando aqui, filho. É Ele dentro de você. É o Espírito Santo te guiando. Porque agora, com o Espírito Santo sendo essa nuvem, Ele vai te livrar de tomar decisões erradas. Quantas vezes você falou: Senhor, vem, me tira desse sol escaldante, me tira desse frio, eu não estou suportando. Mas foi você que saiu debaixo da nuvem, foi você que tomou decisões independentes, foi você que escolheu sair debaixo da direção dEle, não estar mais. E o Senhor manda te falar: vem para debaixo da nuvem, anda na dependência,
Ouça o Espírito Santo antes de começar qualquer coisa. Você vai começar uma corte, você vai se casar, você vai abrir uma empresa. Talvez você vai lá na conta bancária, talvez você vai olhar a beleza da pessoa. Vai primeiro ouvir o Senhor. Depois você quer chamar Ele: Pai, eu não estou aguentando, está me queimando. Está se queimando porque você saiu debaixo da nuvem. Porque se você estiver na dependência dEle, Ele não vai deixar você se queimar. Ele não vai deixar você passar frio. Oh, Riandaralabás. Vamos cantar mais um trecho dessa canção. E vocês, queria que você abraçasse alguém do seu lado. Enquanto nós cantamos essa canção, um trecho dessa canção.